Pessoal, vou deixar aqui 8 dicas para vocês saberem se o treinamento de vocês está sendo eficiente. Será que vocês estão ficando só cansados ou será que vocês estão treinando de verdade? Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal e vamos para o nosso número 8, que é a progressão. A progressão, eu quero colocar aqui que não necessariamente você precisa progredir carga, quantidade de peso que você coloca no exercício. Mas você sente que está evoluindo, ou seja, supino, 40 quilos cada lado, pode ser que eu esteja fazendo isso há muitas semanas. Só que antes eu fazia 8 repetições e agora eu faço 9 repetições. Isso já é uma progressão. Pode ser que eu continue fazendo as 8, só que eu faço mais lento o movimento. Ou seja, o treino precisa progredir de alguma maneira. Eu, com os meus alunos, troco o treino toda semana. Logo, a monitoração desse tipo de coisa não se torna tão semana a semana. Porém, é muito comum um aluno meu fazer o supino reto aqui, às vezes ficar um tempo sem fazer ele, e quando volta a fazer, fala, nossa, Leandrão, senti uma diferença grande, porque a gente continuou treinando de outras maneiras. Quando ele voltou naquele mesmo exercício que ele comparou, ele falou, caramba, deu muita diferença. Então verifique se está tendo algum tipo de progressão, alguma coisa está ficando diferente, seja velocidade, repetição, carga, ou você faz o treino igualzinho, mas sai de lá mais inteiro, etc. Número 7, fazer um monitoramento de medidas corporais. Então, o que acontece, pessoal? Quando vocês vão medir, né, as coisas, vocês sabem que a composição envolve muitos tecidos. Então, um braço de 40 centímetros não necessariamente é bom ou ruim, e sim o que compõe. Se você entende isso, você sabe que às vezes, mesmo sem alterar as medidas, você pode melhorar, trocando massa muscular, né, no lugar da gordura. Só que você precisa entender isso porque talvez num curto prazo isso te sacaneie. Mas, num longo prazo, é dentro do esperado que tenham algumas mudanças, né? Então, por exemplo, a medida de cintura, que é uma medida mais gordinha, ela tende a ir diminuindo enquanto o braço vai se mantendo ou ganhando. E isso nos mostra, vamos dizer assim, logicamente, né, um ganho de massa muscular e uma perda de gordura corporal. Dica número 6. Olha, é chato eu falar isso na minha posição, tá? Por quê? Porque eu monto treinamentos personalizados para os meus alunos. Agora, se você tem um treino que é igual de todo mundo, ou um treino que você baixou na internet, ou alguma coisa assim, pode ser que funcione, não é? Porque também não é cada um é 100% exclusivo. Um mesmo treino pode atender um grupo de pessoas. Só que você tem uma chance de erro muito maior. Então, bacana. Eu vou pegar um treino que tá legal, tá bem montado. Eu já tive dúvida assim. Para alguns pode parecer besta, mas eu já tive mais de uma vez isso. Leandrão, eu vou entrar na assessoria com a minha mulher, nós vamos pagar 2 assessorias, não tem problema nenhum, não é nenhum tipo de demérito ao seu serviço, mas a gente pode fazer o mesmo treinamento? Fala, pessoal, não dá. O corpo da mulher é um, o do homem é outro. Aí você vai dizer, Leandrão, isso é muito básico e tal. Tem gente que não sabe, isso não vale desmerecer ninguém. Quem sabe mais, pelo contrário, tem que ajudar quem sabe menos e nunca rir, tá? Então, eu não faço isso com ninguém, você também não faz. Mas quando você traz para uma coisa mais fina, olha, eu tô com sobrepeso e eu tô magro, é o mesmo treino? Não é. Ah, Leandro, mas isso ainda é óbvio. Tudo bem, eu vou pegar 2 pessoas com a mesma quantidade de massa muscular, gordura e tempo de treino. Eu posso usar o mesmo treino? Talvez esse precisa de ombro, esse precisa de panturrilha. Ou seja, quando você vai trazendo para a fineza, você vai percebendo que dependendo, você precisa de um treino personalizado. Então veja se o seu é. Eu não sou a única pessoa do mundo, nem acho que sou a melhor, porque eu não tenho esse nível de arrogância. Só estou falando isso pelo vídeo, é de coração. 5. Intensidade baixa. Olha só o que eu vejo. Coisa que eu bato muito na tecla, você tem que ir até a falha. Por quê? Porque a literatura nos mostra que ir até a falha é o fator mais determinante. As outras variáveis vêm chaveando em cima dela, né? Como se fosse uma árvore genealógica. Então eu parto da intensidade e todo o resto do treino eu me baseio na intensidade máxima, que é ir até a falha. O desafio, o acabar com o músculo é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Então o que eu vejo as pessoas muito, tá? Muito. Vai treinar. Treinou pesado? Treinei. Só que, se você tiver alguém do lado,
Ah, faz o supino aqui pra mim, pra eu ver. Vamos lá ver. Aí o cara faz lá 8 repetições e pum, guarda a barra. Beleza. Eu falo, vamos fazer de novo. Quando o cara tá chegando perto da 8, você fala, outra. Outra. Se você não fizer outra, olha, valendo um hambúrguer do McDonald's com batata grande. 15 repetições, o cara faz 20. Você fala, pô, você achou que estava treinando pesado, não tá. Então, o que eu digo para os meus alunos? Pela minha assessoria Ser Online. Eu tô falando muito dela, né? Mas eu juro que é pra te ajudar, tá? Não tem nada a ver com propaganda. Olha só, faz o seguinte, vai até não subir mais nenhuma. Isso é o mais importante. Se passar das repetições que eu te pedi, aumenta a carga. Se ficar abaixo, diminui. Mas vai até a falha. Número 4. Treinar demais. Né? Aí vamos pro outro canto. Porque se você está fazendo o seu treinamento ali, beleza, dessa maneira, né, do item anterior, show de bola, arrebentando, só que você faz 10 exercícios de 4 séries cada um para peito, você não precisa disso. Você vai sair cansado, pode ficar tranquilo. Só que hipertrofia, o que é bom, nada. Então você tem que modular o seu treinamento e tirar isso da cabeça que necessariamente você tem que sair acabado de um treino. Não é assim. Você pode sair de um treino e às vezes no outro dia você acorda e fala, pô, tô bem, treinaria peito de novo. Não quer dizer que seu treino foi ruim. Então não busque o cansaço, busque a estimulação. Não busque acordar no outro dia dolorido, ainda que possa acontecer. Busca acordar no outro dia estimulado e dando recuperação, dando comida. Número 3, você está dormindo direito? Isso é outro ponto também. Tem pessoas que falam assim, olha, eu estou em overtraining. Por quê? Eu me sinto cansado o dia inteiro. Mas eu durmo 3, 4 horas por noite. Então, não é que você está cansado, é que você não descansa. É diferente. Olha, não é todo dia que eu estou brilhante assim, hein? Não, mas é sério. Se você está cansado direto, em overtraining direto, pô, você está comendo bem, você está dormindo bem e nem assim está recuperando. Isso é um processo de overtraining. O outro processo é o quê? Falta de recuperação. Só que não é porque você está estimulando demais, você está estimulando normal. Só que você está dormindo pouco, comendo errado. Então, pensa nisso. Avalie se o seu sono está bom. Como é que eu melhoro o meu sono? Eu deixei aqui nesse canal acho que quase 20 dicas, se não me engano é 18. Depois lembra de procurar, e não é só tomar coisa não, tá? Depois lembra de procurar Leandro Twin mais sono e melhore isso. Número 2, lembra que eu falei lá das medidas, daquela coisa toda e tal, que é legal você tirar e tem que ter uma diferença? Muito bacana, mas fotos, pessoal, fotos. Então tire fotos também. Às vezes você não está evoluindo, mesmo sem estar em overtraining. Às vezes você está comendo bem, mas está treinando mal, não vai evoluir. Às vezes você está treinando bem e comendo mal, você não vai evoluir. Às vezes você está treinando bem, comendo bem, descansando mal, não vai evoluir. Às vezes você está treinando bem, comendo bem, descansando bem, mas os hormônios estão ruins, insulina, tireoide e testosterona. Então, você precisa fazer um monitoramento, como eu disse lá, das medidas, tá? Esse você pode fazer mais frequente. Uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Fotos, não precisa tirar toda semana. Se quiser tirar, tudo bem, mas calma. Tira mais ou menos a cada 1, 2 meses e vai dando uma comparada. Aí você vai vendo se tem alguma coisa. Se não está mudando, passou 2 meses, não mudou nada, nada, né? Nem medida, nem foto. Então é um indicativo que tem alguma coisa para a gente verificar. E o número 1, né, com certeza vão ser as lesões. Então, pessoal, se você está indo para a academia e você está se machucando, está treinando errado. Por quê? Porque a musculação você controla tudo. Você controla o movimento, você controla a velocidade do movimento, você coloca a carga que você quiser. Ou seja, você controla tudo. Você só faz o que você quer. Se você está se machucando, é porque você está fazendo coisa errada. Porque se você consegue fazer um movimento e você faz ele aqui, tranquilo, beleza. Aí eu faço ele lento e eu coloco uma carga para ir até a falha, eu não vou me machucar. Musculação é um dos esportes menos lesivos do mundo. Do mundo. Não tem impacto, não tem movimento surpresa, não tem adversidades de uma terceira pessoa te dar uma trombada, como num esporte de contato. Então, só se machuca quem treina errado ou quem vai muito no limite por muito tempo, que às vezes é o caso de um atleta. Mas mesmo os atletas
não levam no limite por muito tempo. Obviamente tem o fator de azar, tá? Pode acontecer de ter um azar e você se machucar, não acordou num dia bom, ou você estava com alguma pequena lesão que veio se criando e naquele dia estourou e tal. Temos um fator de azar, mas ele é muito menor do que um treinamento errado. Gostou dessas dicas de treino? Então eu vou deixar aqui mais um vídeo, tá, com várias dicas para você usar no seu dia a dia. E a número 3, ela é muito bacana e eu sempre indico para os meus alunos. Dá uma olhada aqui.